Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula. E essa aula vamos agora fatiar o layout. Mas o que é isso, Maico? Então, todo site, isso é um padrão. Ele tem a parte do header, que é a parte do cabeçalho, onde vai todas as formatações, CSS, link rel e por aí vai, favicon. E além disso, o menu e você recorta ele para buscar ele em qualquer área do site, ou seja, adicionar ele em todas essas áreas sem precisar ter que ir lá e replicar essa página todas as vezes. Imagine, se você tem que fazer uma alteração de código nessa parte do cabeçalho, por exemplo, e você tem lá 1000 páginas e você tem que alterar página por página, então para isso que serve o fatiamento. Então, o que que é? Eu abri aqui o Canva e vou te mostrar aqui para você entender o conceito de fatiar ali o layout. Primeiro, eu recorto a parte onde tem ali as configurações de CSS, header, tudo mais. Depois, eu recorto a parte do footer, que é a parte de rodapé, que vem a configuração de JavaScript, entre outras coisas. E aqui o corpo ele fica solto para me chamar de acordo com o layout que eu vou carregar. E daí eu vou carregar esse topo e esse rodapé em todas as páginas do site. Ou seja, se ele abrir uma página que tem uma informações da empresa, ele vai puxar automaticamente o menu e todas essas informações. Se ele abrir, por exemplo, uma página onde tem o conteúdo do site, como por exemplo contato ou notícias, e assim sucessivamente com todas as páginas, ele vai chamando esse cabeçalho. Além disso, ainda tem configurações de redes sociais, como Facebook, que vamos adicionar no decorrer do treinamento, não se preocupe. Então, uma vez que você entendeu que esse cara ele tem que ser recortado para ele carregar em todas as camadas do site, então vamos lá fatiar ele na prática. Então, se você não entendeu o conceito, deixe nos comentários que eu faço uma aula só disso para prolongar mais. Para essa aula não ficar tão longa, eu vou só deixar nesse conceito básico do Reader, Footer e Content. Então vamos lá. Agora, pessoal, eu vou acessar aqui o meu agência, eu tenho ele prontinho, você pode observar, mas essa versão está em HTML. Eu preciso converter essa versão no PHP puro. Para isso, você já deve ter feito isso comigo na aula anterior. Deixei todo o ambiente pronto. Eu não vou te explicar novamente, porque é só você voltar. Se você caiu de paraquedas aqui, esse é um treinamento que estamos na aula 12. E essa aula é sobre fatiar o layout. Você tem que ver desde a aula 1 que a gente criou todo esse layout e agora a gente está na área de desenvolvimento, que é a parte de fatiar o layout. Então vamos lá. Primeiro, aqui na minha pastinha que está aberto aqui, que eu estou aberto com o meu champ aberto aqui, tá pessoal? Você não startou o champ start ele aí. Eu vou clicar aqui na pasta raiz, clicar aqui para adicionar mais um arquivo e vou criar um arquivo chamado index.php. Esse arquivo é a indexação, sempre padrão para você desenvolver seus projetos. O index, pessoal, está presente em todos os sites, ok? É ele que chama o core, né, o conteúdo raiz do meu site. Então vamos lá. Vale lembrar que eu vou utilizar o framework Chip PHP, onde você aprende a programar programando. E uma camada do chip simples, para você não entrar diretamente na parte mais profunda do PHP, e sim na parte básica. Você vai aprendendo e vamos escalando. Não se preocupe que eu vou criar com vocês aqui no canal um framework do zero para vocês se fazerem parte da comunidade do Chip PHP. Todos vocês agora aqui desse grupo de desenvolvedores do canal vão atualizar o framework, porque nós vamos desenvolver juntos e todas as camadas do framework vocês vão disponibilizar lá nos arquivos para atualização e poderão até comercializar isso entre os alunos, porque eu vou criar uma comunidade aqui dentro do canal do YouTube e nas minhas redes sociais para vocês entrarem e participarem, tá bom? Vai fazer parte do MS Flix essa comunidade. Inclusive, foi dica de um aluno que pediu esse fórum aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agora que eu criei o meu index, eu preciso chamar aqui o meu arquivo. Nesse index vai tudo que eu preciso. Eu vou entrar no meu index.html, vou dar um Ctrl+A, Ctrl+C
para copiar. Vou colocar aqui, abrir o meu index.php, Ctrl V, aqui para colar aqui dentro. Então, eu deixo aqui colado todo o meu layout, aqui, todo ele bonitinho aqui, feito. E agora a gente tem que iniciar o fatiamento. Primeiro, vamos ter que tirar algumas coisas aí para limpar mais o código, né? Deixar ele mais atraente. Vou dar um Ctrl S para salvar. E daí, a primeira coisa que eu vou fazer é recortar aqui o nosso topo, o nosso reader aqui. E esse reader, ele faz parte aqui nessa parte, desde o cabeçalho aqui, eu vou copiar aqui, ó, você vai selecionar comigo. Então vamos lá, pessoal, vou selecionar tudo isso aqui, peço desculpa por algum barulho. E daí vou recortar aqui do reader até chegar aqui no final do nosso fim menu aqui. E deixo o corpo aqui abaixo. Vou dar um Ctrl X para recortar. Vou clicar aqui no corpo do meu arquivo. Vou clicar e vou criar aqui, ó, o header. Você pode criar topo.php, mas esse aqui é um padrão de programação. Header.php. Vou dar um clique fora. Vou colar esse código aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar. Ok? Prontinho. E daí, pessoal, agora eu vou acessar aqui o index. E vou lá embaixo, vou rolar o mouse lá abaixo e vou agora pegar onde tem a parte do rodapé. Lá a parte do rodapé do site. Vamos lá. Aqui o footer. Aqui, ó, já estou no footer aqui. Aqui. Início do footer. Aqui o final do corpo. Então, eu vou copiar do início do footer aqui até o final dele. Vou recortar mesmo, até o finalzinho. Até o final. Ótimo. Dou um Ctrl X com HTML e tudo, tá? E fica só o corpo aqui. Dá um Ctrl S para salvar. Agora, vou dar um clique aqui. Você pode criar um arquivo chamado rodapé, mas, é claro, seguindo os padrões em inglês. Então, cria footer. Footer.php. Vou dar um clique fora. E aqui, vou dar um Ctrl V. Ctrl S para salvar. Prontinho, pessoal. Eu tenho aqui o header e eu tenho aqui o footer, tá bom? E agora, vou dar um Ctrl S para salvar o index. Mas eu tenho que acessar a minha pastinha aqui do curso. Vou pegar essa parte aqui de HTML aqui, vou comentar ela, vou dar reescrever ela aqui. Vou colocar aqui um traço sejado a mais aqui, uns underlines, para ele não ficar, porque se você deixar o HTML aqui, toda vez que você atualizar o index.html, vai puxar um index e não PHP. Então, só para você entender. E agora vamos lá carregar para ver o que acontece. O site ele vai bagunçar inteiro, porque tirou todas as formatações. Tirou ali o topo e o rodapé. Olha a bagunça que ficou aqui, né? Ótimo, é isso que eu preciso. E agora vamos organizar esse código, perfeito? Para organizar esse código, eu tenho que chamar ele. Como que eu chamo esse topo e esse rodapé? Eu tenho duas maneiras para chamar ele. Eu posso chamar com require ou eu posso chamar ele com include. Mas o require, que eu quase que não sai essa palavra, desculpa aí o meu inglês, pessoal. Quase que não sai, né, pessoal? Tem que escutar isso no Google. Meu inglês eu tô aprendendo, pessoal. Tô aprendendo aí, vou aprender junto com vocês aí. Aqui é um passando conhecimento para o outro. Então, require, uma coisa assim, vamos deixar. Então, para chamar ele, pessoal, eu posso chamar assim, ó, require. E eu tenho que chamar ele com o PHP aberto. Então, vou abrir aqui o PHP, abro o PHP, fecho o PHP assim que a gente inicia um código PHP, tá, pessoal? Aqui eu vou escrever esse código e daqui eu vou chamar o meu require. E daí você pode colocar require once. Por quê? Para ele só instanciar uma vez. Se eu colocar sempre o require, toda vez que eu chamar ele aqui, ele vai dar conflito. Então, coloca require once. Aí você coloca assim. E daí eu tenho uma maneira de chamar. Eu vou chamar ele, eu posso colocar aqui .dir para buscar ele, ou simplesmente coloco aqui aspas simples, header.php. Vou dar um Ctrl S para salvar. Prontinho, eu tenho aqui a chamada dele, a chamada do meu cabeçalho. Se eu atualizar, ele já vai carregar alguma coisa do CSS. Pronto, ó, já carregou o nosso cabeçalho aqui, perfeito? Mas o rodapé ele não carrega. Ó, então, vamos lá buscar o nosso rodapé. Para isso é bem simples. Basta eu copiar esse carinha aqui, eu posso até deixar em uma linha só, tá, pessoal? Lembrando, vou deixar um recadinho aqui para você.
Aula de PHP básico, eu já estou preparando o PHP básico, aulas básicas de PHP. Se você não sabe nada de PHP, não se preocupe, eu vou ter só um curso desse no canal, mas também eu estou iniciando esse curso lá no Instagram, então me segue no Instagram, porque eu vou começar a postar aulas básicas de PHP lá, para você entender como que funciona, ok? Então pega esse require once, vou copiar, vou colar lá abaixo, agora saiu direitinho, né, pessoal? Require. Então vou colar aqui, depois eu vou ver a pronúncia lá no Google. Então agora eu vou dizer aqui footer. O footer é a chamada do nosso footer. Então você pode observar, deixa eu ver se está aparecendo ali para vocês. Eu estou chamando aqui o footer e eu estou chamando aqui o header no meu corpo. E o corpo dele, né, tá aqui no meio aqui. Então basicamente a gente fatiou o layout. Então vou dar um Ctrl S para salvar, sempre o Ctrl S, tá, pessoal? E agora vamos atualizar a página e está aí fatiado o nosso layout. O nosso rodapé aparece aqui. E com isso agora ele está em PHP puro. Eu posso simplesmente buscar um a um. Eu poderia, Maicon, fatiar camada por camada e chamar individualmente cada camada com include ou require? Pode sim, tá, pessoal? E eu vou te mostrar isso aí. Tem como você fazer isso. Por exemplo, eu vou criar aqui, vou dar um clique aqui e vou criar aqui uma empresa. Empresa.php. Então eu tenho empresa.php. Beleza. Agora eu vou buscar aqui o empresa, que é o sobre nós, né? Está bem aqui abaixo. E eu posso chamar camadinha por camadinha e trabalhar camada por camada. Então aqui eu tenho o início do corpo, o banner de destaque e tem o sobre nós aqui. Se eu pegar o sobre nós, o empresa, recortar ele inteiro aqui, eu posso até deixar o comentário aqui do empresa. Eu vou voltar a ele, tá, pessoal? Que não é essa prática que vamos utilizar aqui. Vale lembrar que vamos trabalhar com PHP básico, depois eu vou avançando com vocês aqui no canal. Eu vou avançando para Docker, Kubernetes, você vai avançar, aprender Composer, você vai aprender aqui noções bem mais avançadas, mas, por exemplo, a gente tem que começar com o básico, para que você entenda o PHP, aprenda a programar programando, depois a gente avança mais ainda. E assim fica fácil para depois a gente criar aí o nosso próprio framework em MVC, com Model, View, Controller, bem mais avançado, ok? Por enquanto, eu vou te apresentar um framework simples que eu vou disponibilizar aqui para a gente criar. E você vai criar sites no piloto automático, muito rápido, rapaz. Na verdade, uma velocidade que você nem imagina. Você vai verificar quando a gente vai criar esse site aqui, tá bom? E daí a gente tem um método de desenvolvimento mais simples, que é para você aprender ali o passo a passo. E se você já é avançado no PHP, não se preocupe, você vai poder avançar no canal também. Eu vou passar para uma parte muito avançada do PHP. E não é só isso, vamos programar aqui no canal com Laravel, um framework muito famoso na internet. Criar ferramentas grandes com ele. Olha, ferramentas aí que você pode fazer concorrência para o mercado e criar um negócio digital grandioso. Então, fica ligado no canal aí. Então, vamos lá, pessoal. Agora eu tenho que criar aqui, abrir um PHP. Abro esse PHP, fecho o PHP aqui. Aqui eu vou colocar include. Include. Abro aqui. Você pode colocar o mesmo, include once. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula no final, e aqui eu busco empresa.php. É assim que vamos chamar essa empresa. Tem essa possibilidade também. Isso aqui é só para a gente aprender. Não se esqueça que aqui a gente está aprendendo, criando um sistema, aprendendo, né, programando mesmo. Não adianta eu ficar te explicando código a código, você só vai aprender repetindo, programando. E daí eu dei um Ctrl S para salvar, vou lá no empresa, vou colar uma empresa lá que a gente tem, lá pronto. E dou um Ctrl S para salvar também, um index, Ctrl S para salvar. E vamos verificar se vai aparecer aqui, ó, sobre a agência. Vou atualizar. Ó, apareceu. Então você também tem essa maneira de chamar. Tá? A diferença deles é porque um dá erro fatal, o outro dá simplesmente um erro básico. Então, pessoal, por exemplo, se eu não chamar aqui uma empresa, você pode observar, se eu tirar aqui um include, dar um Ctrl X aqui, um Ctrl S para salvar, ele vai sumir a empresa aqui, ó. Então ele já buscou outra camada.
do nosso código. Então, só para você entender essa questão do include, tá? Vou dar um Ctrl S, vou voltar a empresa para cá, porque eu não quero trabalhar dessa maneira aqui, buscando camada por camada, era só para te ensinar mesmo. Vou dar um Ctrl X, vou colocar uma empresa aqui, um Ctrl S para salvar, vou fechar essa empresa, não vou salvar, vou entrar aqui no empresa, botão direito do mouse, delete, daí mover para a lixeira. Então você pode deletar também. Vou fechar esse HTML e o nosso layout está fatiado, pessoal, totalmente fatiado. Então aqui eu posso iniciar a nossa programação completa. E daí você pode observar que aqui no nosso site eu estou buscando aqui o require. Mas se esse arquivo, por exemplo, não existir, por exemplo, coloca aqui require 2, ele vai dar aqui, ó, um erro fatal. Ó, ele não mostra código nenhum, pessoal. Ó, um erro, fatal erro. E essa é a diferença do include. Se eu colocar, por exemplo, agora o include, vou mudar aqui, vou colocar um include. Include. Ctrl S para salvar. E daí, ó, ele mostra a mesma informação, ele continua mostrando a informação daqui para baixo, mas não dá o erro fatal. Então, por isso que é interessante você utilizar o require. Então, vamos lá. Require. Ctrl S para salvar. E nesse construtor, nesse site que vamos construir, vamos trabalhar no padrão Camel Case. Então, como que é esse padrão, pessoal? É assim, por exemplo, eu vou escrever uma variável, por exemplo, nome completo. É isso o padrão. Ao invés de ser tudo minúsculo, ele vai ser aqui um padrão com segue iniciando minúsculo, e quando eu entro com outro nome, porque a variável ela tem que explicar do que se trata ela. Esse é um padrão de programação. Então, name, aqui poderia ser name, e daí, ó, você poderia também iniciar essa variável de outra maneira. Tem outro padrão também, que é esse, por exemplo, esse aqui, ó, nome, underline, completo. Mas não é esse padrão que eu vou seguir aqui com vocês, tá, pessoal? Na variável não pode colocar acentos, na variável não pode colocar números aqui no início. Por exemplo, se eu colocar aqui número aqui no início, ele nem, ó, pode ver que ele até mudou de cor. Eu posso colocar número na variável depois, por exemplo, nome 2 aqui, ó. Eu posso colocar depois, no meio, mas eu não posso colocar na variável no início aqui o número 1. Não é interessante você começar a variável também, pessoal, por exemplo, como o início maiúsculo. Não, não é legal. Isso é um padrão que não é bom você seguir. Então, eu vou seguir aqui com o nome. E daí eu vou dizer que o nome é igual a Maicon. Maicon. E aqui abaixo eu vou colocar sobre. E agora, ó, nome, padrão Camel Case. É igual a Silveira. Silveira. Ponto e vírgula para fechar, ponto e vírgula para fechar. Aqui você pode observar que eu coloquei aspas duplas, mas eu poderia colocar aspas simples, que ele iria interpretar na mesma, ok? Mas tem um truquezinho ali que eu vou te explicar sobre aspas simples e sobre aspas duplas, ok? Tem uma diferença aí neles. E daí, ó, Silveira. Veira. É hoje, hein, pessoal? Ctrl S para salvar. E daí, pessoal, eu vou te explicar, não se preocupe. Isso aqui é uma string. Por quê? São textos. São textos aqui, textos, caracteres e tudo mais. Então é considerado como... Aqui, ó. Aqui eu abro um comentário no PHP. // string. Ok? Então, isso aqui é considerado como string. Essa variável aqui. E daí eu posso buscar uma variável com número. Por exemplo, ó, número. E essa variável, número é igual a 10, ou vamos colocar 777. Esse número é considerado como um int, aqui ó, / int. Então quer dizer que ele é inteiro, é um número, ok? E daí ele pode ser float também, que ele é um número float, ele pode ser ó, 77, não vírgula, tá pessoal? O padrão americano é ponto, ó, ponto 7. Então, um número fracionado aqui. Então, ele pode ser float. Aqui, ó, float. Ok? Então, eu posso trabalhar número 2 aqui, ó, 2. Aqui, eu também posso trabalhar
com verdadeiro e fácil, verdadeiro e falso, que é o Boolean. Então eu vou dizer o seguinte: estou acordado. Acordado, né? Estou acordado é igual a true. Então quer dizer que isso aqui é verdadeiro. True é verdadeiro. Eu estou acordado, estou falando aqui com vocês, então é verdadeiro. Então é Boolean. Esse é o padrão verdadeiro e falso. Mas, se eu estou dormindo, é igual a false. Então, esse também segue o padrão Boolean. Então, por quê? Eu não estou dormindo, eu estou aqui falando com vocês. Então, é igual a false. Tá bom? Então, pessoal, eu tenho a variável, que aqui são os tipos de variáveis. Fica mais fácil para você entender aqui um basicão do PHP, tá, pessoal? Eu vou fazer um treinamento completo do básico do PHP lá no Instagram, então você tem que me seguir no Instagram. Então, aqui é só para você entender alguma coisinha para você não entrar cegas aí na programação. Então, aqui, o padrão vazio, também vamos utilizar. O vazio é igual a null, ok? O vazio é o tipo null. É vazio mesmo, é nulo. Não existe nada nessa variável. A gente pode retornar o tipo vazio também. Mas eu tenho um tipo vazio que nada mais é vazio de, que é igual, que é de 2, tá, pessoal? Aqui, ó, aspas simples, ponto e vírgula. Mas isso aqui não é do tipo null. Isso aqui pode ser considerado do tipo string, tá bom? O tipo string. Por quê? Aqui não tem nada, mas como é aspas simples, é o tipo string. Então, só para você entender aí os tipos de variáveis, eu vou dar um Ctrl S para salvar. E agora, pessoal, vou matar o código aqui daqui para baixo para você visualizar. Eu vou dar aqui aqui no reader, eu vou comentar aqui o read e vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que completo é igual a nome, que está ali em cima, e aqui eu vou chamar agora um pontinho para concatenar. Concatenar nada mais é do que juntar variáveis ali, juntar textos. Então, eu vou te mostrar outra maneira também. Então, concatenar é isso, nome, e aqui eu vou chamar o sobrenome, ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui eu comentei e aqui eu vou colocar um exit para ele matar o código a partir daqui. Então, exit. Daí ele mata o código aqui para mim, tá bom? Vou colocar só um exit aqui, Ctrl S para salvar. Opa, um exit. E aqui, pessoal, se você observar, ele matou o código. Não mostra nada aqui. Mas ele não mostrou nada. Por quê? Eu preciso dar um comando de output, que é esse comando de saída. E para ele mostrar o completo, eu tenho o comando de saída. Eu tenho o comando echo aqui, e ele vai me mostrar ali o completo. Ponto e vírgula aqui. Agora sim ele vai me printar o código. Ó, Maicon Silveira. Mas, Maicon, ficou tudo junto aqui. Eu vou dar um super zoom aqui para você observar. Ficou tudo junto. Então, deixa eu ver se está aparecendo direitinho para vocês. Está aparecendo, isso mesmo. Então, se está tudo junto assim, eu posso separar ele. E simplesmente fazendo o seguinte. Aqui eu vou concatenar com um string. Coloco aqui um string no meio deles. E aqui eu concateno novamente, coloco mais um pontinho. E aqui dentro eu dou um espaço, Ctrl S para salvar, e ele vai me dar um espaçamento. Assim também pode ser feito. Pode ser feito também, deixando aqui, ó, vou remover isso aqui, deixar aqui o concatenado. Eu dou um espacinho, pessoal, mas pode ser tudo junto, tá, pessoal? E não faz nenhuma diferença no código, ele simplesmente junta o concatenar as variáveis, ó. Não faz diferença nenhuma no código. Se eu afastar ele aqui, ó, não vai fazer diferença nenhuma ali, ó. Ó, não fez diferença nenhuma. Mas eu posso dar espaçamento aqui também. Ó. Aqui na variável sobrenome, eu vou dar um espaçamento, dar um Ctrl S para salvar. E ó, ele deu espaçamento também. Então, isso também pode ser feito. Outra maneira, vou comentar aqui o código. Eu posso dizer o seguinte. Eu posso abrir aqui um echo. E esse echo eu abro aspas duplas.
Agora você vai entender a diferença de aspas duplas e simples. Aspas duplas é interpretativa, aspas simples é literal. E você vai já descobrir. Vou colocar aqui, ó, a variável nome. E daí eu vou colocar o seguinte, eu tenho um espaço aqui dentro das aspas duplas e vou colocar a variável sobrenome, que está ali, ó, sobrenome, ok? Ponto e vírgula, dá um Ctrl S para salvar. Todo espaço que eu der aqui, ele vai dar lá no texto, porque ele está dentro das aspas duplas. E agora eu vou atualizar, e olha o que acontece, ele mostrou o mesmo resultado. Então, você também tem essa possibilidade. Vou acessar aqui novamente e agora você vai entender a diferença das aspas duplas e simples. Aspas duplas, como eu já te falei, é interpretativa. A simples, ela literal, mostra o que tem dentro. Ó, vou colocar simples aqui, Ctrl S para salvar, atualizar. Opa, mas Michael mostrou o nome da variável. Isso mesmo. Os nomes da variável, com espaço e tudo. Então, é assim que funciona. A parte do interpretativo, que são as aspas duplas, ele interpreta o código. Já as aspas simples, ele mostra o que está lá dentro. Tá bom? Então, tem isso aí também. Eu teria outra maneira aqui, por exemplo, para dar espaço, que eu já mostrei aqui para vocês, coloquei o pontinho, mas essa daqui é a mais interessante. Eu posso mesclar elas aí facilmente. Então, aqui eu mesclei variáveis. Então, você já aprendeu os tipos de variável. Tem mais tipos aí, a gente vai se aprofundando. Por exemplo, eu tenho um tipo aqui, array, ó, que o tipo vetor é igual ao array. Daí eu coloco ponto e vírgula, aqui, ó, array. Esse é um tipo também, tem vários outros tipos que eu vou te ensinando no decorrer do treinamento. Eu vou trabalhar aqui com array com você várias vezes, mas eu vou dar uma aula só de array lá no meu Instagram, tá bom? Vou dar um Ctrl S para salvar. E ele só apresenta cada um desses códigos aqui, como você pode observar, se eu apontar esse código com o comando de eco. Mas também tem uma maneira de apresentar esse código. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, print. Só isso, ó, print, Ctrl S para salvar, e ele também vai mostrar o mesmo resultado. Ele interpretou porque eu coloquei aspas duplas novamente, tá, pessoal? Então, eu tenho o echo e eu tenho o print. Se eu for rodar aqui, por exemplo, um array, então aí é print, underline, R. E aqui dentro eu jogo o meu array. Mas não se preocupe, vamos trabalhar com isso lá no Instagram. Aqui eu vou dar um echo e eu vou te mostrar lá. Ctrl S para salvar. Então aqui é para você entender o escopo básico aqui das variáveis e você não se perder no código. Tem outra maneira também, pessoal, de apresentar esse nome? Tem. Por exemplo, eu posso dizer o seguinte. Vou comentar esse código e vou dizer o seguinte. Nome completo é igual, eu vou buscar o nome, ok? E daí, eu vou colocar o mesmo, Shift Alt setinha para baixo, sobre, e aqui, ó, nome. E aqui abaixo, eu vou dar um echo, um echo no nome completo. Ctrl S para salvar. E vamos lá ver o que acontece. Atualizar e ó, ele só buscou o último que foi cadastrado. Porque o PHP ele lê de cima para baixo. Então, se eu escrevi o nome aqui e eu coloquei abaixo o sobrenome, ele vai pegar o outro que foi feita a leitura na sequência. Então, ele lê sempre na sequência. Então, como que eu posso fazer para concatenar esse carinha aqui, para falar, ó, depois desse cara vem esse cara aqui. Aqui, diretamente, com essa mesma variável, simplesmente eu coloco um pontinho aqui, ponto, ele vai dizer o seguinte, o que esse ponto diz? Que o que vier depois desse cara aqui é esse cara. Então, vou dar um Ctrl S para salvar e vamos ver o que acontece. Maicon Silveira. Então tem essa maneira também de printar o código, pessoal. Bem fácil para você utilizar. Então, eu posso colocar, eu vou comentar esse cara aqui.
E eu posso colocar aqui, ó, D é igual a 7. E aqui, ó, eu coloco Y ou J, né? J é igual a 777, ponto e vírgula. E aqui, Y é igual a D concatenando com J, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. E aqui, eco, e vou abrir o meu Y, que está pegando as informações dos dois. Ctrl S para salvar. E vamos ver o que ele me diz. 777. Então, ele concatenou. Mas se eu fizer o seguinte, se eu fizer assim, ó, D mais, coloquei um mais aqui, J. Vou até mudar aqui, ó, 5 mais 5. Tá bom? Vou atualizar e daí ele soma, é igual a 10. E eu posso também colocar o seguinte, daí não é concatenar mais, aqui ele passa a somar. Se eu fizer isso aqui, pessoal, olha que interessante. O PHP é a única linguagem de programação que tem essa capacidade de somar aqui uma string, aqui, ó, dessa maneira. Ele vai entender isso, é a única linguagem de programação que faz isso. Vou atualizar e, ó, ele somou na mesma. Mesmo eu colocando ele aqui, tirando do inteiro e colocando ele como um string. Posso fazer o mesmo fazendo o seguinte, aqui, ó, multiplicação, Ctrl S para salvar, ele vai fazer vezes. Eu posso fazer aqui a subtração, Ctrl S para salvar, e ó, eu posso fazer a divisão, eu posso fazer qualquer soma aqui dentro. Então você viu que é bem legal. Vou colocar aqui só o mais, né? Ou vou colocar 7 e aqui 77 e aqui vezes. E você vai vendo que ele tem toda essa capacidade de fazer a soma aí para você, tá bom? Então, bem interessante essa parte de você entender como funciona ali o básico das variáveis, tá? Então isso aí vai ficar para você muito tranquilo. Eu vou remover esse cara, eu vou até comentar o código aqui, você pode comentar mais de uma linha fazendo o seguinte, ó, você coloca isso aqui, ó, depois não pode deixar assim, tá pessoal? Só vou comentar aqui porque para você aprender como é que comenta. Você coloca barra, asterisco, asterisco, e daí ele abre mais uma barrinha aqui. Você simplesmente recorta essa barrinha aqui e coloca ela aqui no final aqui do exit. Ctrl S para salvar e ele comentou todo esse código aí, ó. Comentou o código inteiro, tá bom? Ah, mas Marco, não apareceu ali o reader? Não, ele está comentado, tá? Então vou dar um Ctrl S para salvar, vou atualizar. E ó, ele deu um erro de código aqui. Deixa eu até ver o que aconteceu aqui. Require. Aqui, pessoal. Deixa eu recortar logo isso aqui daqui. Então, Ctrl X, Ctrl S para salvar. Atualizar. Vou voltar aqui. Require 11. Aqui, pessoal. Tá errado, né? Ctrl S para salvar. Tem um 2 ali que a gente estava fazendo o teste. Vou tirar o super zoom daqui e deixar ali o zoom para a gente visualizar. Então está fatiado aí a primeira camada da fatia, vamos fatiando aí conforme o treinamento. Você aprendeu alguma coisa ali de variáveis que eu deixei ele pronto para você. Eu posso até deixar para você entender ali, ó. Se eu recortei ele ali, eu dar um Ctrl V, ele não atrapalha o código, tá pessoal? Porque tinha ali, ele está comentado. Porque tinha um 2 ali no header que a gente deixou para fazer o teste ali do include e require. Então tá tudo bonitinho, tudo certinho. Você já aprendeu como trabalhar com variáveis e está pronto para a próxima aula. A próxima aula, o que vamos fazer, pessoal? Vamos criar um banco de dados aqui no nosso sistema. E nesse banco de dados vai ser o banco de dados dos usuários. E você vai baixar o framework ShipPHP, que eu vou disponibilizar para você. E vamos começar a criar a parte de login, que a parte de login do nosso sistema e a parte do painel é a primeira coisa que é feita, que é a parte do back-end, que é lá que a gente vai adicionar as informações para ser distribuído aqui no site, ok? Então essas informações você tem que armazená-las em um banco de dados, e daí vamos criar toda essa parte do banco de dados, daí eu vou te explicar também sobre banco de dados aí. Então,
Não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o joinha, marcar o sininho. Olha, na descrição desse vídeo estão todos os episódios da série. Agora eu te passei o basicão do PHP, de recortar. Então, para não prolongar muitas dessas aulas, eu vou fatiar em pequenas aulas, para não ficar tão longo. E daí, na próxima aula, você já vai começar a programar aí, puxar informações do banco de dados, fazer configuração do banco de dados, preparar o back-end, e daí a gente coloca a mão na massa. Esse site vai ser super rápido para a gente produzir ele, porque eu vou utilizar um framework, que é o Chip PHP. De antemão, aviso para você que caiu de paraquedas aqui, já é avançado no PHP, eu vou programar o básico com quem está começando, para eles entenderem como é que funciona. E daí é funcional também, tá, pessoal? O básico não quer dizer que ele não funciona. Funciona sim, mas para quem vai começar, ele precisa entender o básico. Depois eu vou avançando aí para a parte de Docker, Kubernetes, para a parte de bem mais avançada do PHP aí, tá bom? Então é isso. Se você quer se aprofundar mais, criar mais sistemas, é só acessar a plataforma EAD, o link está na descrição do vídeo. Você quer criar um sistema de automação de cobrança, tá bom? E ter um negócio digital no final do treinamento. Então é isso, pessoal. Aqui nesse canal vamos se aprofundar mesmo, fazer vários programas, vários sistemas. Aqui vai ser o teu point de desenvolvedor para você não só entrar num fórum, entrar aí numa comunidade de programadores para trocar informação, mas sim você vai criar comigo o framework na versão PHP nova, 8.3, que é a nova versão do PHP, junto comigo aqui no canal, e você vai ajudar a alimentar ele e vai fazer parte de uma grande comunidade, tá bom? Então é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima aula.